Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre o quarto episódio de Solo Leveling. O episódio começa ali encarando o lobinho, né? Que pega e pula pra cima dele, mas ele consegue se esquivar e vai percebendo ali que seu corpo tá mais leve. Posteriormente ele dá alguns socos no lobo. Então ele vê que, mesmo tendo aumentado apenas um pouco os atributos de força, aquilo já estava tendo um efeito considerável nele. Ele já conseguia trocar socos com aquele lobo. Porém, ainda não era capaz de derrotar ele com as mãos nuas. Então ele começa a correr para tentar fugir do lobo, até que ele se lembra que tinha uma arma no inventário que ele tinha pego de um dos colegas dele do dia anterior, na qual aconteceu toda a tragédia que mudou a vida dele. Então ele pega essa espada e consegue derrotar o lobo, e ele vê seus feridas se curando. Depois aparecem outros dois lobos, ele derrota um e o outro foge. Então, antes do outro lobinho voltar com o reforço, ele começa ali a perceber algumas mudanças e um pouco sobre a sua habilidade. Olha, primeiro ele percebeu que seu level aumentou e por conta disso seus ferimentos foram curados, bem como todos os seus atributos aumentou. E que a mudança de level, em termos geral, dava mais pontos do que as tarefas diárias. As tarefas diárias davam 3 pontos e a mudança e subir de level upava um ponto em cada atributo. E como eram 5, são mais atributos do que os pontos que ele ganha de forma diária. Então ali compensava mais subir de level. Ele também percebe que dá para recolher itens ali dos monstros que ele vai derrotando, por exemplo, o dente lá do lobo. E também tem uma opção aqui de shop, onde ele pode vender esses itens em troca de dinheiro, mas que ele ainda não podia comprar nada, né, por conta do seu level ser baixo. Então ele vai aprendendo umas mecânicas ali iniciais quando se está em um jogo. Logo depois o lobinho que fugiu volta com mais amiguinhos para que eles possam brincar ali, né? Todo mundo feliz e alegre. Então o Dinho pega e faz a farra com os lobos, né? Brinca bastante, limpa todos eles, derrota todos eles. E ao final ele dá uma olhada em alguns itens que ele ganhou, como um manto, inclusive uma pedra de teletransporte. Então ali ele para um pouquinho para pensar se ele devia sair ou não. Ele dá uma refletida sobre se valia a pena sair ou não. Ele percebeu que quanto mais monstros ali ele derrotar, mais forte ele vai ficar. Ele também tinha questão de suprimentos, pois não sabia quanto tempo ia ficar ali. E a bolsa dele tinha ficado meio detonada. Também a sua segurança, já que ele não tinha mais ninguém para ajudar, ele estava ali sozinho. Mas ao pesar, por não ter a garantia que ele ia poder voltar ali, ele resolveu seguir em frente caçando os monstros ali. Então ele limpa todos os monstros daquela masmorra. Inclusive até ganha uma conquista, né? Um título ali por acabar com os lobinhos. E após fazer a limpa ali, aumentar seu level, suas estatísticas e aprender um pouco melhor sobre suas habilidades, por exemplo, ele conseguia já identificar o nível de um monstro em relação a ele. Vermelho que era muito mais forte, laranja era um nível mais parecido, é um pouco mais forte que ele, e branco que o monstro era mais fraco que ele. No começo o lobinho era mais forte que ele, mas agora já é bem mais fraco. Então, percebendo que não vai ter mais nenhum monstro por ali, ele resolve descer até a área do boss, cujo qual ele estava evitando até aquele momento, porque os seus instintos que ficaram, a sua percepção que ficou mais aguçada ao passar de level, estava mostrando que ali era algo muito perigoso para ele, que ele poderia morrer se fosse lá. Então ele upou o máximo que pôde e depois disso resolveu descer pro cofre do boss. Após descer as escadarias, mal chegando no lugar lá, já tomou uma rabada, né, que quebrou a sua espada. E como ele não tinha mais nada que ele pudesse usar como arma, ele acabou ficando com aquela espada quebrada mesmo. E enfrentou um boss que era uma cobra gigante lá, que ainda estava com o nome laranja, significando que estava ainda um pouco mais forte que ele. Ao menos não era vermelho, mas mesmo assim era algo perigoso. E se ele lutasse, se ele sofrer um golpe direto, ele morre na hora. É insta-kill. Então acaba se tornando uma luta bem defensiva para ele. Ele mesmo com a espada quebrada vai defendendo ali, desviando os golpes da cobra para tentar sobreviver. Então no decorrer da luta, ele vai questionando ali o quão mais forte ele tinha que ser, já que ele estava sempre sendo zombado por ser fraco. E tudo que ele podia fazer era pegar e ficar calado ali. Afinal, ele não tinha força para mostrar o contrário. Por mais que ele compensasse a falta de força com outras coisas, como a coragem e a criatividade. A prova disso foi na Dungeon Escondida, onde ele, ao pensar rápido, de forma criativa, fora da caixinha, ele conseguiu salvar algumas pessoas ali, foi salvando elas. Mas no final ele foi deixado para trás, por quê? Porque ele era fraco. E pronto. Então ele vai se lembrando disso, se lembra principalmente desse inferno que ele viu na dungeon escondida, que é onde ele passou pela morte, que não ia ficar mais. Ele não quer morrer, que quer ganhar mais forte, ele quer ficar mais forte. Então, assim, com toda a sua determinação, força de vontade, de querer mais força,
Ele entra ali no estágio meio que quase igual o de Migate no Goku, né? Uma aura azul envolvendo ali seu corpo. Até pensei, rapaz, o cara vai virar Super Saiyajin. Vai entrar no modo Migate. Então ele toma a decisão de partir para cima da cobrinha, né? Então ele começa se defendendo, esquivando ataques como ele já vinha fazendo, usando a espada. E em um determinado momento ele usa a espada como finta para se agarrar na cobra. Então começa a dar um abracinho bem carinhoso na cobra, matando ela estrangulada. Ao matar a cobra ali, ele ganha uma daga, né? Que foi feito com as presas daquela cobra, com um efeito de paralisia e também de drenagem. Ela parece que a dificuldade de sua aquisição é de ranking C. E também ele ganha uma poção de veneno ali da cobra, né? Que tem como dificuldade de aquisição ranking A. Com efeitos de endurecer o corpo, deixar o corpo mais resistente. Entretanto, isso vai causar danos permanentes na musculatura da pessoa. É um dano de 35%, ou seja, você fica com o corpo mais resistente. Mas posteriormente, seus músculos vão ficar com danos permanentes. Então, a menos que você tenha algo para counterar ou compensar por esses danos permanentes no músculo, uma forma de curar ele, por mais que diga que é dano permanente, sempre tem como você fazer algo para conseguir curar. É uma faca de dois gumes, onde ele se abstém de usar, ao menos por aquele momento, aquela poção. Então, após derrotar a cobrinha e pegar os itens, a dungeon ela é encerrada e ele sai dela, né, voltando para o metrô, está com a roupa toda esfarrapada. Inclusive encontra um guarda, né, que estava evacuando a área, pois houve uma quebra de dungeon. E ao perceber que ele era um caçador, resolve levar ele para onde aconteceu a quebra, já que a batalha por lá estava bem difícil. Quando ele chega lá, ele vê ali, que era a curandeira que tinha ido com ele, a amiga dele, e que mesmo já tendo passado cerca de uma semana, ela ainda estava mexida com tudo o que havia acontecido. Ali ela havia recebido uma nova ligação da associação por ser curandeira, e ali naquela conversa foi convidada novamente para participar do grupo, agora da quebra de dungeon, que é a mesma que ela havia recusado e antes, por ainda sentir medo e não se sentir bem. Então, ela, por ter visto Jinwoo se esforçando ali no hospital e também por ela ter recusado antes de ter ocorrido a quebra, ela resolve aceitar dessa vez e ir lá participar. Entretanto, ela acaba não sendo de muita ajuda, já que está muito mexida, não consegue se concentrar, focar e nem corar. Ou seja, ela tá ali, mas a mesma coisa de não estar, ou seja, não estava fazendo muita diferença. A equipe era composta basicamente por rankings S e D, a maioria sendo rank E. Ela ali, certamente a única de ranking alto, mas apenas como curandeiro também com o psicológico completamente ferrado, abalado, já que, como foi dito anteriormente, o psicológico dela é fraco e depois do que passou, então tá completamente detonado. Muito difícil que ela consiga se manter nessa carreira, por mais alto que seja o seu ranking. É complicado ela continuar assim, então certamente no futuro ela vai ter que se aposentar por conta do seu psicológico. Então ali todo o grupo tá penando para destruir um monstro ali de pedra gigante. Eles não conseguem dar nenhum tipo de dano. E também por conta de ser uma equipe montada aos trancos e barrancos ali de última hora, não tem coordenação nenhuma, o que acaba complicando mais a luta, já que não tem entrosamento. O monstro é forte e possui grande resistência, e o ranking deles não é muito alto, ou seja, eles estavam em uma situação bem delicada e tinham tudo para ser derrotado. Mas o Jinwoo, que tinha sido levado até lá pelo guarda, ao ver ali a situação, ele resolve dar uma ajudinha, pega a espada quebrada e taca no monstrengo, quebrando toda a sua defesa, dando oportunidade para o grupo que estava lá enfrentar ele e pudesse acabar com ele no golpe final. Ou seja, o único golpe do John foi capaz de quebrar toda a defesa do monstro e permitir que os outros eliminassem ele. Um dos tanques ali percebeu que alguém ajudou, ele viu algo voando ali em direção e também depois viu a espada no chão toda ferrada. E ficou surpreso com a força da pessoa que lançou aquilo, pois ninguém do grupo dele, um grupo de mais de 10 pessoas, não conseguiu fazer um único arranhão. Aquela espada ali quebrada praticamente liquidou com o monstro, né? Fez 99% do serviço. Ele até pergunta ali pro guarda quem foi que jogou, mas o Dion já tinha vazado dali, então ele fica se questionando se foi um caçador de alto level para poder fazer, de nível alto para fazer aquilo. Aí mostra lá depois o Jinwoo com seu braço todo musculoso, pensando que o monstro ali já tinha tomado algum dano, né? Por o golpe dele ter sido tão efetivo, ou seja, nem ele ainda sabe o quão forte ele realmente ficou. E o episódio termina ali com ali tendo a sensação de ter visto o Jinwoo por ali nela,
fica parado e pensando de uau. E foi isso que aconteceu neste quarto episódio de Solo Leveling. Episódio bastante interessante, mostrando ali a primeira masmorra do Jin, a primeira masmorra que ele conquista sozinho, né, agora, e ele começando a entender um pouco das suas habilidades de jogador, mas ainda sem ter muita noção do quão forte elas vão deixando ele conforme ele vai subindo de level, ou seja, ele vai ter que se adaptar a essa nova força e conhecendo o seu corpo um pouco melhor cada vez que ele upar de level, ou seja, vai estar sempre se adaptando ao seu corpo, que vai ficando mais forte com o passar do tempo. E é isso. Me digam o que acharam desse episódio. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.